Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 5, verso 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua. Diga assim: Cristo me ama. Diga assim: somos a igreja. E ele fala: assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da... Versículo 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é a identidade da igreja. Eu vou falar para você em mais ou menos uns 40 minutos sobre a identidade da igreja, mas é algo muito importante. Eu gostaria que você desse um pouco da sua atenção para Jesus, porque eu vou falar dele nessa noite. Então assim, para a gente falar um pouquinho da identidade da igreja, para a gente falar quem é a igreja, né, o que Cristo quer realizar com a sua igreja e através dela, nós precisamos atentar os nossos ouvidos nessa noite. Amém? Então, em primeiro lugar, o que define a nossa identidade é aquilo que nós fazemos como igreja. Em Efésios capítulo 5, como nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ensina que a igreja está sujeita a Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, agora eu não vou falar, presta atenção, eu não vou trazer uma mensagem individual, não é uma mensagem direcionada ou para uma pessoa, ou não é algo particular seu. Agora nós vamos falar como igreja, tá bom? Nós vamos falar no coletivo. Hoje, apesar de ser uma mensagem muito importante, uma mensagem light, tá bom? Então o lombo não vai doer muito hoje, entendeu? Hoje vai ser mais tranquila. Hoje não tem marreta nem cajadada, fica de boa. Hoje você vai sair daqui tranquilinho, vai comer um lanchinho no McDonald's. Se quiser me chamar, eu estou com fome, eu quero comer também um lanchinho, tá bom? Mas a gente vai sair daqui abençoado. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que aprender como igreja é estar sujeita a Cristo. Diz que em tudo a igreja deve estar sujeita. Eu não vou falar sobre marido e esposa, porque não é o caso de hoje. Eu quero falar apenas de Cristo e a igreja. E ele fala assim, porque Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Agora, a minha primeira pergunta para a igreja é: quem é casado aqui, levanta a mão. Quem vai casar também pode levantar aí, quem é namorado, noivo. Amém, glória a Deus. Seu casamento eu faço esse ano ainda, viu, Renato? Esse ano você vai casar ainda. Em breve o Eric também. Olhe para mim, igreja. Quanto você ama o seu cônjuge ou sua namorada? Você faz, entre aspas, né, algumas loucuras de amor. Você faz algumas surpresas. Às vezes você magoa ou se ofende o cônjuge ou, né, o namorado, a namorada. Mas depois você vai lá e faz o quê? Pede perdão, faz um agrado, faz um mimo, né? Quem é apaixonado, que nem eu, sou casado há 13 anos, mas parece que cada dia que passa eu sou mais apaixonado por essa morena aqui. E ela vai me dar mais um nenê ainda, fiquei mais apaixonado ainda. Eu amo criança. Então, irmãos, o que eu quero que vocês entendam nessa noite, como igreja, que nós possamos entender, é que Cristo ele é muito apaixonado pela noiva dele. Nós cantamos músicas dizendo que nós somos apaixonados por Cristo. Mas nós precisamos ser apaixonados de verdade. E é o que eu disse na ministração. A intensidade da sua paixão por Cristo define se você vai estar com Ele ou não. Estão entendendo, irmãos? Não que a salvação é movida pela paixão, entenda algo. Estou falando que a paixão, ou seja, o amor, o desejo de estar com Cristo, vai nos levar para mais perto dEle. Jesus disse assim: vocês me louvam com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então não é somente sobre cantar canções, não é somente sobre a gente fazer um rito de 2 horas. O relacionamento com Jesus, olhe para mim, é mais do que o relacionamento que você tem com o seu cônjuge. O relacionamento da igreja com Cristo tem que ser mais intenso do que o relacionamento que nós cultivamos com o nosso cônjuge. Por quê, pastor? Porque a esposa ela fica em casa e o marido sai para trabalhar, ou vice-versa, a esposa também vai trabalhar, ou vai estudar, ou seja o que for.
Mas com Cristo nós não temos essa distância. Nós podemos estar com Ele a todos os momentos. Nós podemos desenvolver intimidade, relacionamento a todos os momentos. É extremamente necessário nós caminharmos como igreja e termos um relacionamento verdadeiro. Porque olhe para mim, apesar de nós estarmos reunidos como igreja, e Ele nos chamou de sua igreja, porém no dia das bodas do Cordeiro, Ele vai nos chamar de noiva. Mas para que nós estejamos a identidade de noiva, desde já nós temos que cultivar o nosso mover como igreja. E é disso que eu quero falar com vocês nessa noite. Algumas das pessoas estão muito mais apaixonadas hoje pelo seu cônjuge ou pelas coisas desse mundo do que pelo próprio Cristo. As coisas deste mundo não vão te levar a lugar nenhum depois que você morrer. O seu marido, a sua esposa também não vai poder fazer nada por você depois que você morrer. Mas Jesus Cristo, que morreu e deu a sua vida por nós naquela cruz do Calvário, Ele se sacrificou por mim e por você. Ele se sacrificou pela sua igreja, para que um dia Ele pudesse nos apresentar no casamento dele como uma noiva santa e inculpável. Quando fala de uma noiva santa, fala de uma noiva que foi separada para um propósito. Eu vou falar um pouco desse propósito também. Quando fala de uma noiva inculpável, olhe para mim. É uma noiva ou uma igreja pela qual ela não tem culpa. Então, se lá fora, olhe para mim, a culpa das pessoas se desviarem da presença do Senhor, das pessoas abandonarem a fé, se a culpa for movida pela igreja, então ela não é a noiva de Cristo. E quantas pessoas que têm caminhado como igreja têm se tornado culpadas pelo enfraquecimento da fé e pelo esfriamento do amor de muitas pessoas. A igreja verdadeira de Jesus, ela não vai ser culpada das pessoas lá fora estarem se afastando da fé e do Senhor Jesus. A noiva pela qual o Senhor Jesus Cristo morreu, a igreja pela qual o Senhor Jesus Cristo se sacrificou, ela não pode ser culpada daquilo que as pessoas têm se escandalizado lá fora. Eu não vou entrar em mérito mais uma vez sobre isso, mas muitas pessoas têm deixado de amar a Jesus, têm deixado de se relacionar com Ele, porque a igreja está sendo culpada de um mau testemunho lá fora. Essa igreja não tem a identidade de noiva. A igreja que traz escândalo para o evangelho, a igreja que desvia as pessoas do foco, a igreja que tira a paixão do coração das pessoas pelo noivo, que é Jesus, não pode ter uma identidade como noiva. Por quê, pastor? Porque ela não está cumprindo a sua função. Sabe qual que é um dos princípios mais relevantes de uma igreja? Ela ser obediente às Escrituras. Obediente. Tem um tipo de igreja que tem se levantado aí fora, que ela tem feito todo tipo de artifício para atrair as pessoas segundo os seus desejos enganosos. Então elas atraem prometendo dinheiro, prometendo milagre, cura. Elas atraem as pessoas prometendo coisas. Enquanto, olhe para mim, o que Cristo prometeu não está aqui nessa terra. O que Cristo prometeu para a sua igreja, o que Cristo prometeu para a sua noiva, não está aqui nessa terra. A maior balela que eu já ouvi é as pessoas se firmarem em promessas que se findam apenas nessa terra. E Jesus fala assim: se vocês estão esperando em Cristo somente nessa terra, vocês são os mais inúteis dos homens. É o que a palavra de Deus diz. Então nós não devemos esperar em Cristo somente nessa terra. Se você está preocupado demais com as coisas dessa terra, você está muito longe de ser uma noiva apaixonada por Jesus. Se os seus afazeres diários, sejam eles escola, trabalho, entretenimento, te tomam tanto tempo que você não tem tempo para se relacionar com Jesus, então você está bem longe de ser a noiva dele. Os irmãos estão entendendo? Então nós como igreja devemos nos posicionar sendo obedientes a Cristo, enquanto que as promessas do Senhor Jesus, elas são espirituais, elas nos remetem para a eternidade. Quantos desejam viver eternamente com Jesus? É o que Ele prometeu. João capítulo 10, versículo 10.
Eu vim para que vocês tenham vida e vida em... Quando fala vida em abundância, o povo já pensa em dinheiro, né? Nossa, vou ter um jatinho particular, vou comprar um apartamento lá em Miami, eu vou viajar pro Beach Park em Fortaleza, vou ter R$1 milhão na conta do banco. Vida em abundância, Jesus. Nossa, glória a Deus. Eu vou ter um Rolls Royce Phantom, vou ter um Audi Q7. Se quiser um carro novo ou 0 km, compra na minha loja, JJ Motors. Então as pessoas pensam em vida em abundância, irmãos. A vida em abundância que Jesus fala, Ele está falando da vida eterna. Amém? Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele não está falando de coisas materiais. Até porque Ele está falando antes do lobo, que veio, do ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. E depois Ele fala do lobo, que quer dispersar as ovelhas. Ele está falando de um cuidado com as nossas vidas. E não está falando de coisas materiais, Ele está falando da eternidade. Jesus é o bom pastor. E Ele pastoreia a nossa alma. Então, os valores hoje estão invertidos. E as pessoas olham para Cristo como um dono de mercado. Você chega lá no mercado e fala, viu? Eu quero isso. Estou aqui. Põe na conta aí, que apesar de contas eu sou um filho de Deus. Marcar na caderneta do meu pai. Eu vou levar as bênçãos para mim e pronto, acabou. A igreja tem olhado para Jesus hoje como o gênio da lâmpada. Esfrega. Eu quero um pedido agora, Jesus. Tem que fazer. O nome de Jesus tem poder. E tudo que eu quiser você vai ter que fazer agora. E se o senhor não fizer também, ó, eu não vou mais na igreja. Se o senhor não fizer, eu não compro mais cesta. O senhor tem que fazer para mim. Jesus Cristo virou o gênio da lâmpada, o dono do mercado. Ele virou tudo, menos o noivo apaixonado pela igreja. E a igreja já não está tão apaixonada pelo noivo hoje, ou pelo seu Senhor, pelo Jesus, porque ela não conhece muito a Ele. Se nós tivéssemos o mesmo capricho de ler as Escrituras Sagradas e de aprender um pouco sobre o nosso noivo, como nós também lemos as mensagens nas redes virtuais, nas páginas virtuais, em Facebook e WhatsApp, certamente nós seríamos a noiva mais apaixonada de toda a história da humanidade. Nós dedicamos tanto tempo, fazemos tanto capricho. Agora, vocês já viram aquele carregador de bateria portátil? Quem já viu aquele carregador portátil? O vício no celular é tão grande, mas tão grande, que tem um carregador portátil para ficar vendo 24 horas as mensagens. Glória a Deus, veja a mensagem, se comunique com as pessoas, é saudável, é bom, ajuda muito no trabalho. 90% do nosso trabalho é feito com o celular. Só que dedica o mesmo tempo que você dedica ali, leitura das Escrituras. Eu e o pastor Juninho estamos lá no escritório, sentado. Muitas das vezes, ouvindo louvor, e quando a gente não está com tarefa, a gente está ali na Bíblia. Cultivando durante o nosso dia. A gente fala sobre a palavra de Deus, a gente conversa sobre a palavra, a gente fala sobre o reino de Deus. É o dia todo. Aí eu chego em casa, eu também falo com a minha esposa, converso sobre família, minha filha, eu brinco. Aí a gente está ouvindo também louvor, lendo as Escrituras, conversando na palavra. Muitas das mensagens que eu desenvolvo para pregar na igreja é de conversas que eu tenho com a minha esposa, daquilo que ela aprendeu, ela compartilhou comigo. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente vai se relacionando e conhecendo a Jesus do mesmo jeito que a gente se dedica em conhecer os nossos amigos, nossos parentes, os nossos pessoas que são afetivamente perto da gente. Então a igreja está se perdendo na sua identidade porque ela não está tão apaixonada e não está tão sujeita a Cristo como deveria estar. E eu falo igreja, eu me incluo nela. Apesar de talvez eu ter algumas particularidades mais íntimas, mas eu me incluo, faço parte da igreja. Por isso que eu estou ministrando essa palavra. E eu aprendi com o meu pastor, o homem que me consagrou ao ministério, o pastor Hernani Santos. Sempre ele vai ser o meu pastor, meu amigo. Que a igreja precisa ser alimentada com a palavra naquilo que talvez ela mais precisa. Imagina uma pessoa que está com uma vitamina deficiente no corpo. Por exemplo, às vezes a falta de vitamina D afeta o corpo das pessoas. Então você tem que dar vitamina D. E geralmente a palavra que nós trazemos para a igreja é exatamente aquilo que está faltando nela. Estamos fazendo muitas coisas maravilhosas para Jesus. Temos entendido muito sobre o Evangelho a nível de trabalho. Mas no que diz respeito a conhecer a Jesus, como o pastor Juninho ministrou na quinta-feira. Mas no que diz respeito a ser apaixonado por Jesus de verdade. Como está o nosso relacionamento? Um dia, nós estaremos diante das bodas do Cordeiro.
Estaremos diante da presença do Senhor Jesus, para se casar com Ele e estar com Ele eternamente. Apesar de ser um casamento, não é como marido e mulher, a nível de relacionamento na cama, conjugal, entendam, irmãos? Quando diz de relacionamento, Cristo casar, é para ficar eternamente conosco, tá bom? Aquele querer bem, aquele amor, aquela intimidade. Mas, certamente um dia nós seremos apresentados diante do Senhor Jesus. E aí, tem algumas características pelas quais nós temos que ser apresentados. Tem que ser uma igreja gloriosa, ou seja, que ela tenha a glória de Deus manifesta. Uma igreja que não tem mancha. Uma igreja que não tem ruga, que não tem imperfeição, sem imperfeição. Uma igreja ainda que seja santa e inculpável. Imagine, irmãos, para nós como igreja hoje, como pessoas falhas que somos, é impossível sermos uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem imperfeição, santa e inculpável. Pelo nosso esforço, nós não conseguimos. Da nossa maneira nós não conseguimos, mas, olhe para mim, se Jesus nos capacitar para isso, então nós conseguiremos ser a igreja que Ele quer que nós sejamos. Porém, para isso, nós precisamos cultivar relacionamento com Ele. Você nunca vai ser o marido que a sua esposa precisa, e você nunca vai ser a esposa que o seu marido precisa, se você não desenvolver relacionamento com ele ou com ela, diálogo, conversar, conhecer o que ele gosta e o que ele não gosta, o que ela gosta e o que ela não gosta. É uma via de mão dupla. Se nós amamos a Jesus, nós vamos fazer em primeiro lugar tudo aquilo que agrada a Ele. Se nós amamos a Jesus em segundo lugar, nós vamos deixar de fazer aquilo que não agrada a Ele. E assim também é o casamento. Nós temos que negar as nossas vontades para fazer a vontade de Jesus. Porque Ele também se despojou de toda a sua glória e veio aqui e se sacrificou por mim e por você. O que nós estamos dando de valor para aquilo que Jesus fez para nós? O quanto nós estamos valorizando o que Jesus fez por nós? Então, para nós termos um relacionamento com Jesus, nós temos que estar dispostos a falar não para a nossa vontade e para viver a vontade dEle. De verdade, irmãos, quinta-feira também eu fico cansado. Eu trabalho até tarde, eu saio do meu trabalho, pego a minha esposa em casa, eu nem tomo banho, mas eu passo perfume, viu? Escovo o dente também, às vezes. Fer também. Eu venho direto para cá. Mas juro para vocês, irmãos, eu não venho para cá por causa de você. Eu não venho para cá porque eu tenho que bater cartão, eu tenho que mostrar, não tenho que mostrar nada para ninguém, irmãos, pelo amor de Deus. Eu venho, me reúno para cá porque eu não vejo a hora de prestar o meu culto a Jesus junto com a igreja. São dois âmbitos diferentes, eu estar no meu particular com Ele, eu estar junto com vocês. Junto com vocês, nós somos a igreja que um dia vai ser a noiva que vai casar com Cristo. Sozinho, eu estou lá como um filho de Deus, mas com você eu me torno a noiva, a igreja de Cristo. Eu não sou igreja sozinho, eu sou igreja junto com você. Quando nós falamos de igreja, nós não falamos de algo singular, nós falamos de algo no plural, coletivo. Então na pluralidade nossa, ainda que seja 2 ou 3 pessoas, como nós já fizemos culto com poucas pessoas, eu me satisfaço em estar aqui com Ele, quando nós nos reunimos para prestar culto a Ele. E se vier, não vier muita gente, não tem problema. Eu me entristeço pela deficiência que vai fazer na sua vida. Mas eu me alegro por estar aqui, seja na quinta, na quarta, na sexta, não me importa. Isso é algo particular meu. Apesar de eu também vir aqui para servir os irmãos com a palavra, a gente orar, aconselhar famílias e muitas outras coisas que a gente faz, eu venho aqui por causa de Jesus. Agora, quer aprender algo sério, de verdade? De verdade, você quer aprender algo verdadeiro? Nós só conseguiremos ajudar o próximo, alcançar os perdidos, cuidar do pobre, do órfão e da viúva, se nós temos relacionamento com Jesus. Uma pessoa nunca, olhe para mim, a não ser que seja por um legalismo ou obrigação, uma pessoa nunca vai querer cuidar do próximo de coração, sem querer se aparecer. Nunca, se não for por intermédio do amor de Jesus nos nossos corações. Então, quanto mais nós temos relacionamento com Jesus, mais Ele nos vai incentivar a ajudar e alcançar o próximo. É algo que vem dEle para nós. Jesus nos capacita para irmos lá no Vale do Ribeira.
Não é nas nossas forças, não é no nosso mérito. Não existe mérito, irmão, para a gente ir lá no Vale do Ribeira. Não existe mérito para fazer as coisas de Deus. Olhe para mim. Nós fazemos as coisas de Deus porque nós amamos a Deus. Eu ministrei uma palavra forte lá nos quilombolas. Eu falei entre ser filho de Deus e filho do diabo. Eu falei assim, as nossas escolhas definem o nosso destino. Eu falei isso daí lá. Eu falei sobre ser filho de Deus e sobre ser filho do diabo. E eu falei para eles que muitas das vezes nós nos tornamos filhos do diabo porque nós estamos muito longe do propósito de Deus. Diz assim que Jesus estava exortando alguns judeus em João capítulo 8. Aí, em determinado momento, no versículo 44, ele fala assim: vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem as coisas iguaizinhas a ele. Nunca se firmou a verdade nele, é assassino desde o princípio, e ele só fala o que ele é conveniente, que é a mentira. Sabe qual que é? Olhe para mim, sabe qual que é a maior mentira, o maior engano que a pessoa vive? O maior engano que nós vivemos se chama pecado. Por quê, pastor? Porque o pecado, ele parece bom, ele parece gostoso, ele parece atrativo, e para o nosso corpo muitas vezes é gostoso o pecado, sim ou não? O pecado parece gostoso, mas só que o maior engano, a maior mentira na vida do ser humano é viver debaixo de um jugo do pecado. E como eu disse, não é você tropeçar no pecado ou cometer um pecado acidentalmente, é você viver mergulhado no pecado. Então a mentira pela qual Jesus fala em João 8,44 é a mentira que a pessoa se engana ela mesma em primeiro lugar. Ela vai lá cometer um pecado achando que é bom, mas na realidade isso é muito ruim. Porque a única coisa nesse mundo que pode te separar eternamente de Deus é o pecado. E a gente não consegue se firmar em Cristo, a gente não consegue desenvolver relacionamento e ser a igreja que Ele espera que nós sejamos, porque muitas vezes, irmãos, a mentira e o engano que o pecado nos seduz, nos leva para longe de Jesus. Leva para longe. O pecado afasta eu e você da nossa identidade de ser igreja. Passa uma semana tendo um relacionamento com Jesus. Leia a Bíblia todos os dias, irmão. Ore e fale com Jesus todos os dias. Mesmo que você tenha problemas dentro de casa para resolver, mesmo que você tenha problemas no trabalho, mesmo que esteja passando por grandes tribulações, mas leia a Bíblia e faça orações diárias, e você vai ver o quanto você vai estar perto de Jesus e quanto nojo você vai sentir do pecado. Sobre o pecado hoje, irmãos, a questão não é mais não posso. Tem uma mulher pelada no celular, não é assim, não posso ver essa mulher pelada. A questão é, eu não quero ver essa mulher pelada porque eu amo a Jesus. Os irmãos estão entendendo? Eu não quero mais uma vez me imundiçar com a pornografia porque eu amo a Jesus, eu não quero mais. Então a questão hoje sobre relacionamento com Cristo não é o não posso. Não posso ser algo legalista. Paulo ensina, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. A questão hoje não é não posso. Para quem quer adquirir a sua identidade de igreja e ser a noiva de Cristo, eu amo tanto o meu Jesus, que isso para mim não vai sujar a minha comunhão e meu relacionamento com Ele. Isso aqui não vai manchar o meu relacionamento com Ele. Eu sou a igreja dele, eu sou a noiva. Estão entendendo? Quando ele fala de uma igreja santa, ele fala de uma igreja separada para Ele, de uma igreja que se desvia de coisas profanas, uma igreja que se desvia daquilo que não agrada ao Senhor Jesus. Sabe uma das coisas hoje que tem sido uma pedra de tropeço para os irmãos? Eu vou contar uma historinha para vocês que eu vi essa semana num vídeo. Muitas das vezes as pessoas acabam se afastando de Jesus por falta de amor a Jesus. E não é por causa das pessoas. Irmão, pode acontecer tudo que for ao nosso redor. Quem ama Jesus de verdade e está com o foco nele, nunca vai se desviar da sua santa presença. Chegou um jovem para o seu pastor e falou assim: pastor, alguns de vocês talvez viram esse vídeo no Facebook essa semana. Pastor, eu quero sair da igreja. Ele falou: por quê, meu filho? Ele falou: pastor, tem umas coisas que eu olho na igreja, eu não aguento, pastor, eu quero sair. Ele falou: mas o que acontece? Ele falou: eu olho para a irmã fulana de tal, ela fica durante o culto mexendo no celular. Ele
Falou, eu olho para o irmão fulano, ciclano, ele chega tarde no culto e não tem reverência a Deus. Eu fui tentar envolver no ministério de louvor e o pessoal do louvor vive fofocando. Eu fui na casa de alguns irmãos lá e eles ficaram falando mal do senhor, pastor. Ele falou, o que mais, filho? E outra, isso e isso. Ele falou, tá bom. Ele falou, eu deixo você sair da igreja se você fizer uma última coisa para mim. Ele falou, pode falar. Ele falou assim, pega esse copo d'água cheio e dá 3 voltas em volta da igreja. Ele falou, aí eu deixo você sair. Eu falei, é mole, pastor. Pega o copo d'água, falou, mas não derrama nenhuma gota d'água. Eu falei, é mole. Vou andando ali. Ele pegou o copo no culto de domingo, deu 3 voltas em volta da igreja. Os irmãos sentados no banco, ele foi e deu 3 voltas. Depois do final do culto, ele falou, pastor, eu consegui, não derrubar nenhuma água do copo. Ele falou, é mesmo, meu filho? Ele falou assim, enquanto você estava dando essas 3 voltas, você viu a irmãzinha mexendo no celular? Ele falou, não. Você viu o irmãozinho chegando tarde? Ele falou, não. Você viu alguém fazendo fofoca? Ele falou, não. Ele falou, esse que é o problema. Enquanto vocês não estão com o foco na fonte da água da vida, ele falou assim, a gente fica prestando atenção nas pessoas. E isso destrói o nosso relacionamento com Jesus. Pega um copo d'água. Fica olhando para o copo d'água. Sabe quem é o copo d'água, irmãos? Fala assim, Jesus. Jesus é o copo d'água que nós precisamos. Foca nele. Não fica olhando para a minha falha, para o meu defeito, para o defeito do outro. Não fica não. Se a pessoa chega tarde, é ela com Deus. Se a pessoa mexer no celular, é ela com Deus. Cada um desenvolve o seu relacionamento com Deus na medida da sua paixão. Quantos são apaixonados por Jesus? É isso que Ele espera de nós. Enquanto você tiver com o seu copo d'água na mão, focado, servindo a Jesus, você não vai ter olhos para mais nada. E aí nós vamos conseguir ser uma noiva apaixonada. Abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses capítulo 1. Quem está entendendo, diga amém. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus. Colossenses 1 e 18. Não dá para ler ali, né, coitado? Não vai tirar aquilo ali. Essa semana eu vou tirar esse logo daqui, eu começo para baixo. Ele é a cabeça do corpo, que é Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Olhe para mim, igreja. Nós só vamos conseguir adquirir a identidade que nós precisamos ter como igreja para nos tornarmos um dia a noiva, quando nós entendermos que o cabeça da igreja é Cristo. Eu preciso falar algo muito, mas muito importante para vocês. Nós, como igreja, eu preciso falar no plural, nós como igreja precisamos aprender a buscar direcionamento para a nossa vida e para o nosso ministério direto do cabeça. Quando esse braço meu vai se mover, ele não pergunta para o ombro. Quem define onde meu braço vai mover e meus dedos é a cabeça, é o cérebro. Toda a minha coordenação motora vem daqui e ela manda para o meu corpo. Cada passo que eu dou, tudo que eu faço vem da cabeça. É exatamente assim que Paulo exemplifica em 1 Coríntios capítulo 12, falando dos dons da igreja, né, e do corpo de Cristo. E também em Colossenses capítulo 1, que nós falamos agora. Ele é o cabeça da igreja. Então, toda a direção que o corpo for ter, vai vir do cabeça. E presta atenção, irmãos, o pastor da igreja não é o cabeça. O líder não é o cabeça. O pastor que me consagrou não é o cabeça. Nós não somos o cabeça. Às vezes nós somos o dedo mindinho, irmãos. Estão entendendo?
Às vezes nós somos o dedo mindinho, os irmãos estão achando que nós somos a cabeça ou o ombro. Não somos. Vamos entender uma coisa: cada um de vocês é membro do corpo de Cristo. Se nós somos membros do corpo de Cristo, se nós somos a igreja que define os membros do corpo, então cada um tem a sua função. Bate no peito e fala: eu tenho a minha função. Agora eu falo para você, então faça a sua função. Tem coisas que você não vai precisar perguntar para o pastor, pelo amor de Deus. Tem coisas que não precisa falar, irmãos. E tem coisas também que tem que fazer e não tem que esperar eu vir falar para você. Pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei minha função. Então ora, pelo amor de Deus. Eu recebi algo do Senhor sobre a minha função. Muitos de vocês aqui servem a Cristo há muito mais anos que eu, outros menos. Mas o que define não é isso. É o quanto eu desejo saber a minha função no corpo de Cristo. A minha identidade como igreja depende de quanto eu recebo de informação dele, que é o cabeça. Então se eu ficar bobeando, esperando dos homens aquilo que só Cristo pode me dar, eu nunca vou exercer a minha função. Estão entendendo, irmãos? Às vezes eu sou aquele dedinho que só dá um empurrão de você para frente, para você ser encorajado no seu ministério. Mas eu preciso que você busque em Deus a identidade e a sua função, para que nós possamos nos mover como organismo vivo. É um dos grandes desafios que eu tenho tentado implantar no coração da igreja há 3 anos, sobre você buscar a sua função no Senhor. Ele é o cabeça. E se nós não entendermos que Cristo é o cabeça, todas as suas necessidades você vai acabar dependendo de mim, e eu vou te frustrar, eu vou te decepcionar, porque eu não sou Cristo, eu não sou o cabeça, eu sou igualzinho a você. E posso falar, às vezes eu sou até pior do que você. Não é porque eu estou com o microfone na mão pregando a palavra que eu sou melhor. Eu tento fazer o meu melhor, mas eu não sou. Eu entendo que eu falho também, eu entendo que eu erro, eu entendo que eu tenho dificuldades, eu tenho as minhas limitações. Mas a questão hoje, irmãos, é que nós recebemos algo do Senhor e nós temos que nos mover a isso. Eu tenho me movido no meu chamado, o Senhor tem me direcionado, mas eu quero que você também se mova. E se chegar alguém aqui, irmãos, olhe para mim, que pastoreia melhor do que eu, que prega melhor que o pastor Juninho, que prega melhor que eu, que evangeliza melhor que os irmãos, não tem problema, glória a Deus. A gente tem que se alegrar se chegar alguém aqui e cantar melhor ou tocar melhor do que o Fernando, porque para cada membro do corpo de Cristo Deus deu uma função, foi Ele que deu. Então se chegarem pessoas mais capacitadas que nós temos que nos alegrar e dizer assim, ó, vem um pedacinho do corpo que é forte também, e vamos seguir aqui, rumando aqui. E não, chegou o irmão, vai tomar o meu lugar. Não é o seu lugar, cada um tem seu lugar, cada um tem sua importância, cada um tem seu valor para o Senhor Jesus Cristo. Por favor, vamos ser maduros e entender. A nossa identidade da igreja vai acontecer quando cair por terra rivalidade, partidarismo, porfia, ciúmes. Temos que ter ciúmes, irmãos, em nome de Jesus. Vamos cada um exercer a sua função. Vamos cada um exercer o nosso chamado. Cristo te chamou para fazer alguma coisa. É lógico, algumas pessoas têm mais afinidade com as outras, mas o que vai definir o seu chamado em Cristo, irmãos, é você mesmo. Então não ponha a culpa nos outros, aquilo que depende de você. E se você um dia sair da igreja que prega a palavra da verdade, que tem compromisso com o reino, uma igreja séria, se você sair daqui por causa de alguma pessoa, você nunca esteve aqui por causa de Cristo. Se a pessoa sai de uma igreja, de um lugar onde se reúne como igreja, por causa de pessoas, ela não estava ali por causa de Cristo, ela estava ali por causa das pessoas. E se a pessoa te magoar, se a pessoa te ferir, se ela te humilhar, suporta ela, ama ela e perdoa ela. Todas as pessoas que não estão mais entre nós, que quiseram ter arrependimento, perdão e caminhar mais uma milha, eu estava disponível a caminhar. Quem não quis caminhar foram eles e acabaram saindo, não foi culpa minha. A minha parte como cristão eu fiz, e vou continuar fazendo se precisar. Eu sei que um dia você vai errar, e eu vou precisar te orientar sobre isso. A minha função vai ser essa. Mas se um dia eu errar, vocês também têm a liberdade de vir também me orientar sobre o meu erro, como alguns líderes aqui já fizeram. Porque Cristo é o cabeça, eu não sou o cabeça. Eu não sou, irmãos, eu sou igual a você, por favor. Quando tem a vertical da cruz, está dizendo que Cristo é o maior, e a horizontal somos nós, somos todos iguais.
A cruz mostra a igualdade da igreja na horizontal e a vertical mostra a maioridade de Cristo, que é o cabeça. Você pode ver que a vertical está acima da horizontal. É isso que define quem é Cristo. Então nós temos que deixar de ter essa mentalidade, irmãos. Não é uma pirâmide, presta atenção, eu não sou o presidente da empresa. Presidente da empresa, não, tem que... Não. Eu sou só um servo igual a todo mundo. Talvez a minha função ainda é algumas outras mais. Mas eu entendi minha função, eu quero que você entenda a sua. Senão sabe o que vai acontecer, irmãos? Todas as nossas expectativas, quando você gera uma expectativa em uma pessoa e ela te frustra, você põe a culpa em Deus. Sim ou não? Quantos de vocês já saíram de igreja por causa de pessoas? Pastor, lá não pregava a verdade. Lá eu achei que falava muito de dinheiro, falava pouco de Deus. Glória a Deus. Ainda bem que você saiu, porque ali não é uma igreja, é uma empresa. Um lugar que fala muito de dinheiro é a empresa, irmãos. A igreja fala da palavra, fala de Jesus. Então vamos ter essa mentalidade. Cristo morreu, não foi para nos dar coisas materiais. Cristo morreu para nos dar a vida eterna. É isso que nós temos que ter em mente. Vamos avançar um pouco. Efésios capítulo 4, vamos lá, bem rapidinho. Eu vou ler essa passagem bíblica, a gente já vai encerrar daqui a pouco. Efésios capítulo 4, versículo 7. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos... O que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, que somos nós, os santos também somos nós, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, diga comigo todos, alcancemos a unidade da fé. Fala comigo, alcancemos a unidade da fé. E agora eu vou ler aqui. E do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Porque o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Porque dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua. As coisas só vão acontecer quando nós entendemos que cada um de nós tem a nossa função. Mas presta atenção agora, para mim encerrar a palavra. Jesus distribuiu dons aos homens. A capacidade de identificar os dons está em você. Ele deu essa capacidade para você identificar os dons. Então, o apóstolo não é maior que o profeta não é maior do que o evangelista, o pastor não é maior que o mestre, nada disso. Todas esses dons, olhe para mim, são funções para servir. Não é cargo ou título para se exaltar. Misericórdia. A igreja tem uma mentalidade muito arcaica, tem uma mentalidade muito romana, clérica, sobre função, sobre dons. Os dons apostólicos, irmãos, são para trazer fundamento. O que um apóstolo fazia, irmãos? O fundamento. Ele ia lá e plantava uma igreja, dava as diretrizes e depois ia para outro lugar para plantar. Aí chegava o evangelista e ganhava almas. Para quê? Para o pastor da igreja pastorear, certo? Aí o evangelista vai ganhando almas, o pastor pastoreia as ovelhas.
Ou melhor, o evangelista abre a porta da frente da igreja e o pastor fecha a porta do fundo. Para quê? Para que as igrejas permaneçam, as ovelhas permaneçam como igreja. E aí, o mestre vai ensinar também como as ovelhas devem permanecer no propósito de Deus. E o profeta vai orientar segundo aquilo que a palavra também diz e segundo aquilo que ele recebe de Deus, para que a igreja continue sobre o propósito. Mas todos esses são dons. Dom significa presente. Então Deus nos deu presentes para podermos servir a Ele. Para quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados e juntos sejamos edificados. É isso que significa. E nós nunca vamos conseguir alcançar a maturidade que Cristo quer nos dar como igreja, se nós não entendermos que Ele nos deu um dom, uma função de presente. Nem todos são mestres. Mestre é o que ensina. Nem todos são evangelistas. Nem todos são profetas, nem todos são... Mas cada um de nós tem um dom. E Ele nos deu o dom. Você pode olhar um jovem que chegou hoje, o Márcio, um menino aqui, quantos anos você tem? 15 anos. Deus às vezes deu um dom apostólico para ele, para plantar a igreja. Aí vem o Mateus, Deus deu um dom de evangelista, ganha alma para ele, e a gente não sabe. Mas em um determinado momento, ele tem que se despertar aquilo que Deus deu para ele. Posso contar um segredo para você? A caixinha do presente de Deus está na sua mão, cabe a você abrir o embrulho. O presente está na sua mão, poxa. Abre o embrulho. Pastor, como eu vou abrir esse embrulho? Ora. Aí você vai descobrir o segredo para abrir esse embrulho e descobrir o dom que Deus te deu. É demasiadamente interessante. Toda vez que eu vejo a Ana Júlia lá com a gente no Vale do Ribeira, eu vejo que o coração dela está movido num dom. O coração da Ana Júlia está movido num dom. Ela não percebeu. Mas ela vai perceber o que Deus quer realizar através da vida dela. Um dia lá na casa dela eu lancei uma palavra. Deus me usou como um profeta. Essa palavra vai se cumprir na sua vida, Ana Júlia. Queira você ou não, filha. Quase que eu batizei você na água fria lá, né? Você escapou dessa vez. Fica tranquila. Próxima vez que você for, vai estar mais quentinho, eu vou te batizar lá. Mas Deus deu um dom para mim e para você. Então cabe a nós despertar esse dom. Nós somos movidos por aquilo que o Espírito Santo nos conduz e nos leva. Então ele fala assim: quando você descobrir o dom que você tem, você não vai ser mais menininho. Sabe aqueles menininhos? Qualquer ondazinha leva ele para cá. Não, agora bateu o vento para lá, agora eu vou para cá. Não, agora é a prosperidade, agora eu vou para lá. Não, agora é o milagre, a cura, eu vou para... Sabe aqueles meninos que fica levado por todo vento de doutrina? Nós não vamos mais ser quando a gente identificar os dons, ou seja, a função que Deus quer que eu realize para Ele. Senão você vai ficar igual a folha seca, onde o vento soprar você vai. Então precisa adquirir maturidade. A maturidade vai ser alcançada quando você descobrir o dom que Deus te deu. Deus deu dons aos homens. Quando fala homens, fala entre homens e mulheres. Então para que a gente alcance um pouco dessa identidade, nós temos que descobrir os dons que Deus nos deu. E para mim encerrar aqui, eu não ia ler, mas eu vou ler agora. Abre lá comigo em Apocalipse 19, bem rapidinho. Toda terra se dobrou a ti. É a viva. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está. Apocalipse fala de revelação, ou seja, as coisas que vão acontecer no futuro. Mas presta atenção, igreja, o futuro é muito breve das coisas que vão acontecer. O que ele está falando aqui, que a noiva vai estar preparada, é o que eu li em Efésios capítulo 5. Uma noiva sem mancha, sem ruga, sem imperfeição, uma noiva santa, sem culpa e gloriosa. Essa noiva que vai estar preparada vai estar igual à leitura que a gente fez no começo do culto, no começo da pregação. Então ele fala assim, ó: alegremos-nos, exultemos e demos glórias a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, ou seja, na hora do casamento, e a sua noiva já está preparada. No versículo 8 fala assim: só que para ela se vestir,
foi providenciado um vestido, né, de linho fino, puro e resplandecente. E esse linho fino, ou seja, o tecido que vai tecer essas vestes, são o que, irmãos? Os atos, diga assim, o linho fino são os atos de justiça que nós como igreja praticamos. Sabe quem constrói as vestes da noiva? A igreja. Como assim, pastor? Quando nós nos movemos como igreja, manifestando os atos de justiça, nós construímos a roupa da noiva, que também é para nós. Então, hoje nós somos igreja, construímos a nossa roupa em atos de justiça, para que um dia, como noiva, nós vestirmos essa roupa e casarmos com Jesus, e estarmos com Ele eternamente. Parece uma metáfora, mas não é, é algo real, vai acontecer. De verdade mesmo, nós vamos casar com Jesus. E esse casamento está muito breve. Então, quando nós praticamos os atos de justiça, eu vou um dia talvez ministrar mais fundo sobre atos de justiça. Os atos de justiça não definem somente em pregação do evangelho, somente em ajuda ao próximo. É muito mais profundo. Eu vou ministrar sobre atos de justiça. Eu estive aprendendo um pouco mais alguns meses atrás, e daqui uns dias eu vou ministrar para vocês. É muito mais profundo atos de justiça. Atos de justiça nós vamos falar em equilíbrio em muitas áreas da vida, ser justo, reto. Então, nós precisamos submeter ao Senhor Jesus, como igreja, ser apaixonados por Ele. Precisamos nos mover como Ele quer que a gente venha se mover. Precisamos entender que Ele é o cabeça do corpo. Precisamos entender que Ele nos deu funções para servir o reino, para servir a obra no ministério, para servir a Ele. Precisamos entender que Ele nos deu presentes, dons para que isso aconteça. Precisamos entender que os nossos atos de justiça são as nossas vestes. Parece complicado, mas não é. Por isso que eu falei, atenta a sua mente para aquilo que eu vou pregar. E a minha pergunta para você é, para a gente encerrar essa mensagem: se Jesus viesse amanhã buscar a noiva está preparada, sim ou não? Eu acho que ainda não. Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento. A tristeza do meu coração nessa noite não é por mim. Qualquer esforço de qualquer líder nos compara ao esforço de Jesus lá naquela cruz. É que a nossa negligência e a nossa frieza de amor por Jesus desvaloriza o que Ele fez na cruz. A igreja hoje já não está tão apaixonada. Isso dói minha alma, dói meu coração. Não por mim, por Jesus. Só que dá tempo de mudar essa realidade, irmãos. Nós temos a possibilidade de mudar essa realidade. Vamos deixar de brincar de igreja e vamos nos tornar uma igreja. Seja comprometido com aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Não seja negligente. Vamos nos envolver mais com Ele. Vamos nos dedicar mais a Ele. Vamos ter mais zelo para com as coisas dEle. Vamos ter mais responsabilidade com as coisas dEle. Quantos concordam? Diga amém. Você sai daqui refletindo um pouco disso, irmão. Amanhã pode ser que Ele volte. Pode ser que Ele volte. E nós precisamos estar preparados como noiva. Amém? Glória a Deus.